Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais um semestre de aula, infelizmente ainda com as aulas remotas, mas agora nós estamos com as energias renovadas depois de um mês de férias. Então hoje nós vamos para a nossa primeira aula de ciências com a professora Maiara, e o tema da nossa aula de hoje é condições de saúde. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Mas para começar, eu vou fazer o seguinte questionamento: como sabemos quando estamos saudáveis? Quando é que a gente sabe sobre isso? A saúde, gente, pode ser considerada um estado de equilíbrio do seu corpo. E o que seria esse equilíbrio? Quando você está bem com o seu físico, com a sua mente e com o seu emocional, que permite o ser humano a viver bem. E para isso, há alguns fatores que influenciam diretamente nesse equilíbrio, nesse bem-estar, como o acesso à educação, os tipos de alimento que você consome, a moradia, o tipo de moradia. Então, esses são alguns indicadores que são usados para analisar a qualidade de vida da população. E a partir desses indicadores, criar medidas para melhorar o bem-estar de nós, seres humanos, da população. E esses indicadores, eles podem ser sociais e econômicos. E aqui são algumas medidas do que nós podemos, o governo pode estar fazendo para melhorar a qualidade de vida da população, a saúde da população. Acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todas, igualdade de sexo, valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater algumas doenças como AIDS, malária, entre outros, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E nós vamos ver agora alguns indicadores que são utilizados pelos nossos governantes para saber como é que anda a saúde da população, o bem-estar da população. E a partir desses indicadores, eles analisarem e criar medida para melhorar o bem-estar de toda a população. O primeiro que nós temos aqui é a mortalidade infantil. Essa mortalidade infantil nada mais é do que a taxa de mortalidade infantil correspondente ao número de crianças que morrem antes de completar um ano. Então, eles olham lá quantidade X de crianças morreram antes de completar o ano. Por que isso aconteceu? O que nós podemos fazer para diminuir essa taxa? Eu trouxe aqui um gráfico para vocês que mostra algumas das causas da mortalidade infantil pós-neonatal, né? Doenças infecciosas e parasitas, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, doenças do sistema nervoso, doenças no aparelho respiratório, entre outras. Quando você analisa esse gráfico, o que é que você percebe? Doenças infecciosas e parasitárias. Possivelmente, a mãe ou essa criança, ela vivia um ambiente, uma moradia onde não tinha saneamento básico, onde não tinha acesso a esgoto, a água de qualidade. Possivelmente, por isso ela adquiriu essa doença. Doenças nutricionais. Possivelmente, ela não teve acesso a uma alimentação de qualidade, com nutrientes suficientes, não tinha recurso para se alimentar de forma adequada. Doenças respiratórias, vivia em um ambiente poluído, poluição do ar, entre outras coisas. Então, eles analisam isso e o que é que pode ser feito para melhorar, para diminuir essa taxa. Se você observar aqui, a taxa de mortalidade infantil, o que é que vem acontecendo com essa taxa de mortalidade infantil? Ela vem caindo. Por quê? Porque o governo ele tem criado medidas para prevenir essa taxa de mortalidade infantil, que ela consiga diminuir. Só que quando chegou aqui de 2015 para 2016, foi o que você percebeu, ela teve um pequeno aumento. Por quê? Isso possivelmente aconteceu devido ao surgimento das novas doenças no ambiente, né? Como o Zika, o chikungunya. Por exemplo, se a gente for analisar agora em 2020, possivelmente houve um acréscimo devido ao Covid-19, tá? Então, essa taxa de mortalidade infantil nada mais é do que isso. Outro indicador de saúde, de qualidade de vida, é a expectativa de vida, o número estimado de anos de vida para uma pessoa desde o seu nascimento.
Essa expectativa de vida, lá em 1960, era de 52 anos. Então, em média, as pessoas viviam por aí 52 anos. E depois foi aumentando. E hoje, em 2017, 2020, é em torno de 76, 75,5 a expectativa de vida. Então, em média, os seres humanos ele vivem em torno de 75, 76 anos, tá certo? Então, houve esse aumento. Por que houve esse aumento? Possivelmente porque antes as pessoas elas não tinham acesso a um médico, a um medicamento, não tinham acesso à saúde. E isso foi ficando mais acessível para a população. Então, a expectativa de vida ela foi aumentando, tá? A escolaridade, o que seria a escolaridade? Seria a média, o nível de escolaridade da população ao tempo de estudo. Quanto tempo, em média, a população está passando dentro da escola? Então, seria o nível de escolaridade da população. E aí, o que faz as pessoas saírem da escola? O que faz eles desistirem? A evasão escolar? Normalmente, essas pessoas, por ter condições financeiras, não têm uma boa condição financeira, elas acabam saindo da escola para ajudar os pais. Às vezes é dificuldade ao acesso à educação. Hoje já tem mais facilidade de todos ter acesso à educação, mas antes nossos pais, nossos avós, eles não tinham tanto acesso à educação, né? A situação financeira, por não ter boas condições, precisa trabalhar, obrigações familiares, algumas pessoas já desde cedo já acabam tendo uma família e tendo que cuidar dessa família, gravidez, tá? Então, isso tudo são fatores que fazem a pessoa desistir da escola. Mas quais são as consequências disso, gente? Quanto maior o nível de escolaridade de uma população, maior será a qualidade de vida e o desenvolvimento do país. Por quê? Porque quando eu tenho uma escolaridade maior, tenho um trabalho, tenho boas condições financeiras, eu tenho um melhor acesso à educação, um melhor acesso à saúde, o melhor acesso à alimentação de qualidade. E isso tudo vai surtir efeito na economia do país, né? Vai fazer com que a economia ela gire, tá certo? Outro indicador é o analfabetismo. Esse indicador, o que é que ele evidencia no nosso país? A desigualdade. Por quê? Porque quando eu tenho pessoas analfabetas, e todos tiveram acesso à educação, quer dizer que uns tiveram acesso à educação de qualidade e outros não, ou alguns nem tiveram acesso à educação. A taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade, ó, se você observar aqui por região. Por região, onde é que a gente tem a maior taxa de analfabetos? No Nordeste, se você observar, onde a setinha está apontando, 14,8%. Esse gráfico não está muito atualizado, mas se você for pesquisar na internet, você vai encontrar. 14,8%. Por quê? E na região norte, 8,5%. Por que na região norte e nordeste há uma maior taxa de analfabetismo em relação à região centro-oeste, sul e sudeste? Devido às condições, né? Aí evidencia muito a desigualdade dentro de um país. Por quê? Porque a gente vê o nível de pobreza nessas regiões maior do que na região sul. Então, essas pessoas que moram na região norte e nordeste têm possivelmente uma educação de qualidade menor, o nível financeiro dentro de casa é menor, tá certo? E isso tudo vai impactar nesse analfabetismo, tá? O saneamento básico, como eu já falei para vocês, o saneamento básico, gente, que seria, né? Abastecer as casas com água tratada, coletar e tratar o esgoto, recolher e dar tratamento adequado ao lixo, são medidas de saneamento básico que evitam doenças. Então, esse saneamento básico, ele é muito importante, né? Quando você chega uma água tratada até sua casa, quando os resíduos sólidos eles são destinados ao local correto, o esgoto evita que a população ela adquira vários tipos de doença, tá certo? E aí, se você ver aqui nesse gráfico, é que traz aqui brasileiros sem saneamento básico por região. Qual a região onde a população tem menos acesso a saneamento básico? No Nordeste. Novamente, você vê uma desigualdade dentro do país, tá?
Na nossa própria cidade, a gente não vê, nem todos têm acesso ao saneamento básico de qualidade. Mas isso não é só da nossa cidade, são de várias regiões. É algo que vem de um poder maior até chegar ao nosso município. O IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, é a expectativa de vida associada à renda e à educação da população, tá certo? Então, esse IDH ele é medido a partir da expectativa de vida, a renda e a educação que a população adquire. Esse IDH, se você observar, o primeiro lugar é a Islândia e o Brasil está lá no 70, tá vendo aí? Por quê? O que é que isso evidencia? Né? Que devido aos problemas que nós temos dentro do nosso país, a desigualdade social, a expectativa de vida, ela tem aumentado, mas ainda não é suficiente, tá? A educação, ela não é de qualidade para todos e com isso algumas pessoas vão ter acesso a uma renda maior e outras não, tá? Então esses índices eles vão evidenciar isso. A gente ainda tem outro aqui índice que é a discriminação. O que seria a discriminação? Consiste em tratar indivíduos ou grupos de indivíduos de forma diferente, tá? Quando você não aceita aquele indivíduo por ele ser de forma diferente. A gente tem a discriminação racial, que é devido à cor da pele. Você não aceita aquela outra pessoa, discrimina aquela outra pessoa, não gosta daquela outra pessoa porque ela tem uma cor da pele diferente de você. E algumas pessoas, elas sofrem com essa discriminação social no mercado de trabalho, na escola, em ambientes públicos. A discriminação social, por algumas pessoas ter condições financeiras maiores do que as outras, então há essa discriminação. Discriminação religiosa, por você não aceitar a religião do outro. Então, isso tudo afeta diretamente o bem-estar de cada um de nós, tá? Então, esses são alguns indicadores que o governo ele utiliza para analisar como é que está a situação da saúde da população e tentar criar medidas que melhorem o bem-estar da população. Então, essa era a nossa aula de hoje, falando um pouco sobre os indicadores que evidenciam como é que está a saúde da população. E na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo falando um pouco mais sobre isso. Tá, meus amores? Depois aqui da aula, não deixe de estar fazendo atividade.